depois de colocar vocês, eu estou mandando os versículos de Provérbios, e como é benção, irmãos. Fala sobre sabedoria. O que mais nós precisamos em tudo nesse mundo, irmãos. Dentro da igreja, dentro do nosso lar, onde trabalhamos, é de sabedoria. E a Bíblia fala bem aqui, irmãos, diz aí Provérbios, capítulo 3, versículo 14, versículo 13. Provérbios capítulo 3, versículo 13. 3 e 13, isso. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Bem-aventurado, irmãos. Quando a Bíblia fala sobre bem-aventuranças, até o próprio Senhor Jesus, né? Ali no seu Sermão do Monte, estava lá as bem-aventuranças. E muitas vezes nós ficamos, irmãos, tão assim, Senhor, eu preciso que Deus abençoe, eu preciso que Deus prospere, eu preciso que Deus abra portas, isso, aquilo. E você, o que está fazendo? Porque para achar sabedoria, irmãos, para você achar alguma coisa, você tem que fazer o quê? Começar a buscar. E para se buscar, você se busca. Você consegue buscar alguma coisa sentado, deitado? Consegue? Você tem que tomar a atitude do quê? De se levantar, de se mexer, se movimentar. E a Bíblia aqui diz bem claro, bem-aventurado o homem que acha sabedoria, que encontra o conhecimento. E a Bíblia diz bem claro que para que isso aconteça, você tem que buscar. Olha, vivemos, irmãos, não digo aqui a igreja, graças a Deus a igreja aqui, Deus tem falado muito conosco através da palavra, os jovens aí de sábado, que Deus tem falado de José, até eu estou me alimentando muito do que Deus tem revelado a respeito de José. Mas vivemos a pior safra da igreja, irmãos. Uma igreja que não tem sabedoria e não tem conhecimento, porque não se ouve mais palavra de Deus. É muito gostoso, lógico, irmãos, louvor, é ela que prepara, é muito importante. Nós vemos desde do Velho Testamento, sempre o louvor era o que começava e depois Deus descia com a sua glória, com a sua Shekinah. Na inauguração do templo de Salomão, estava Asaf lá cantando, irmãos. Enquanto louvavam, se prepararam tanto, que a hora que levantaram assim, estavam louvando, a nuvem tomou aquele lugar, ninguém mais ficou de pé. Então o louvor, lógico, é de suma importância. Prepara não só a igreja, mas como também toca o coração de Deus. Por isso a igreja tem que louvar. Quer realmente ser alimentado pela palavra de Deus? Adore. Primeiro se adora a Deus, para que depois Deus fale, puxa, essa adoração hoje me tocou. Aí Deus vem com a palavra que alimenta a nossa alma. Mas hoje vivemos igreja que não querem mais. Se nós até perguntarmos aqui, graças a Deus estamos felizes, né? Acho tão bonito os adolescentes virem com a Bíblia, estão marchando para a rua com a espada. Na nossa época era assim. Hoje, se a gente, eu vou até meio coçar aqui assim, se a gente falar para os adultos aí, lógico, mas está aqui na Bíblia. Aqui, ó, sim, é bem mais prático que eu direto. Eu lembro um versículo primeiro, eu tinha que ficar procurando, como que chamava? Não, tinha assim, na concordância, olha como era difícil. Eu sempre fui difícil de guardar. Os índios agora não, você só fala um versículo que já aparece. Mas a Bíblia
ela não pode faltar, irmãos. Tome cuidado. Porque, sabe, aqui, ó. Será que é só comigo? E a hora que eu estou achando um versículo assim, já aparece um monte de... que a gente fica até curioso. Pô, já desviou a nossa mente da onde? Da palavra de Deus. Aí já começa aquilo. E é verdade, irmãos. Então é melhor, você quer lá por mais Bíblia, leia a Bíblia. Você está aqui, ó, daqui a pouco vem, olha lá, o Corinthians está jogando, já aparece gol, você já fica assim, ó, e agora? Ah, vou ver quem fez. Então, Bíblia, irmãos, palavra. Cadê a sua Bíblia, Henrique? Ele não ganhou, amor? Ah, aqui na igreja. Tá vendo? Olha, eu tive quanta? Uma, duas, essa é a terceira Bíblia. Já estou com 54 anos, tive 3 Bíblias. Uma ainda a Marisa que me forçou. Ela começou a namorar eu, porque no fim, as meninas pegavam a minha Bíblia e achavam que era lugar de escrever. É incrível de ver. Essa Bíblia está guardada com meu pai lá, ó. Né? A Marisa já começou a ganhar uma Bíblia nova, ó. Foi antes dessa. E eu gostava de sempre, olha, irmãos, não esquecia, não deixava os outros pegar, não deixava abaixo. Eu ia comer alguma coisa assim que eu vou deixar, eu falava assim, vira um copo de água refrigerante. Então, irmãos, até nessas mínimas coisas, Deus, ele observa. O nosso Deus, irmãos, ele é Deus de detalhe, Deus das mínimas coisas. E é o que Deus falou para Moisés. Moisés, eu vou trazer você aqui no monte, e hora que eu falar para você, suba aqui, suba aqui. Eu quero que você olhe tudo, e vai ver na Bíblia lá. E Deus falou assim, nas mínimas coisas, Moisés. Então, como nós falamos a respeito que o Espírito Santo tem ciúme, é nas mínimas coisas, irmãos, que parece que não tem nada a ver, mas Deus, ele olha o quanto você realmente teme, se preocupa em fazer algo que agrade a Deus. Então nós precisamos, irmãos, voltar a ler Bíblia. Olha, eu confesso que até essa aqui, ó, essa aqui já tem quantos anos já? Hein? Já reformou? As páginas dela estão muito novas, né? A outra minha lá já estava tudo assim, porque daí eu fazia as anotações. Eu gosto, até de vez em quando eu pego ela, está lá guardada, ele tem as anotações e tal e tal. Essa aqui ainda não, sabe? Comecei até algumas coisas, mas a gente precisa ter intimidade com a palavra de Deus, com a Bíblia, viu? O verdadeiro crente, irmãos, ele tem que voltar novamente aqui, porque aqui é que se acha o quê? Sabedoria. É aqui que se encontra conhecimento, não tem outro lugar. Olha, irmãos, eu tenho, de manhã eu levanto, quando estou lá fazendo um café, tem aqueles réus do Facebook, tem bastante hinos bonitos, tem um irmão que está toda hora, sabe, irmãos, até assim, é aquele que tem a ciência na Bíblia, ele pega, e depois tem umas coisas, até acho interessante, irmão. Mas, de repente, eu começo a ver, puxa vida, parece que no fim está ficando muito... Né? Porque no fim a letra faz o quê, irmãos? Ela mata a unção do Espírito Santo. No fim, daqui a pouco a gente fica tudo assim, Espírito Santo, peraí, vê o Senhor revelar isso aqui para mim, peraí que eu vou lá, eu vou escutar o que aquele fala, o que aquele outro fala. Irmãos, peça para o Senhor realmente revelar. Porque daí aqui vai ter palavra que a sua alma está precisando. Mas você tem lido Bíblia, irmãos? Vamos ser sinceros aqui. Você só está escutando a palavra, irmãos, quando vem para o culto. Está lá recebendo maravilha no TikTok, nesse réus, no Facebook aí e tal. Mas aí já é um problema, você passa bastante, tem bastante coisas também que
Não tem nada a ver, você tem que passar, mas você já fica ali. Meus irmãos, Bíblia. Aqui está dizendo, bem-aventurado o homem que acha a sabedoria. Então vamos buscar, irmãos. Vamos realmente para que poder ter conhecimento. Falamos tão aqui, irmãos. Deus chegou para Salomão, Salomão, me agradei com o tempo, me agradei muito com o seu pai, e que você seja como seu pai foi, sempre temente a Deus, amando a minha obra. Vou dar duas coisas para você escolher: sabedoria e riqueza. Salomão escolheu o quê? Sabedoria. Por que Deus depois encheu ele de riqueza? Porque só pode ter riqueza, irmãos, quem tem sabedoria. Deus só pode entregar, irmãos, coisas grandes para quem tem sabedoria. Deus só pode entregar um jato para você, Henrique, se você saber pilotar o jato. Não é verdade? E para poder pilotar o jato tem que fazer o quê? Buscar a sabedoria, o conhecimento. Então é isso, irmãos. Quantas vezes vemos irmãos e irmãs fazer beicinho, isso, aquilo e tal. Puxa, Deus podia me entregar aquilo, Deus podia me entregar aquela obra, eu podia entregar aquela parte da igreja, entregar o quê? Ele olha para você, fala, não tem sabedoria nenhuma, não tem conhecimento nenhum, não tem experiência nenhuma com Deus. Então com Deus é assim, irmão. Ele vai olhar e vai ver o quanto você realmente está buscando essa sabedoria, o quanto você está almejando ela, o quanto você deseja a sabedoria. Olha o próximo versículo, 14. Porque é melhor a sua mercadoria do que artigos de prata, e maior o seu lucro do que o ouro mais fino. Olha o que está falando aqui da sabedoria, Isaac. Se a gente buscar a sabedoria, as coisas que essa sabedoria traz, vale mais do que artigos de prata. E maior é o lucro do que o ouro mais fino. Está falando assim que quando temos a sabedoria, irmãos, temos mais lucro do que ouro fino. E é verdade, irmãos. Porque quantos lares são destruídos porque faltou sabedoria para o esposo, para a esposa. Quantas igrejas, irmãos, foram ali separadas porque faltou o quê, irmãos? Poder? Não. Faltou unção? Não. Faltou o quê, irmãos? Sabedoria. Olha, eu vou confessar, essa semana também eu estava orando e falando, Senhor, sabe, irmãos, a gente começa a perceber que Deus está agindo aqui pelo amor que Ele coloca no nosso coração. Quando você começa a amar essa obra aqui, irmão, não é você, é Deus. Você começa a amar cada irmão, cada irmã, cada adolescente, cada criança, é Deus. Porque isso não está em nós, irmãos. Que amar é só Deus mesmo, colocando isso no nosso coração. E eu falando, Senhor, quem sou eu? Podia fazer tanto mais. De repente faço tantas outras coisas que não te agradam. E assim mesmo o Senhor tem se compadecido. E daí eu começo a orar pela vida dos irmãos. E seja sincero, irmãos. Quantos problemas, quantas dificuldades. Podemos dizer assim, traumas. Assim, como que eu posso dizer? Que nós trazemos o nosso corpo. Esse é o exército que Deus tem levantado aqui. Mas aí eu começo também, depois na própria oração, vendo que a qualidade de cada irmão, de cada irmã. Aqui cada um, irmãos, se de repente juntar assim, botar numa gaiola, um mata o outro. Porque um tem um sistema assim, outro tem ali, outro tem ali. Mas daí o que tem que fazer? Um suportar o outro, isso é sabedoria.
um aguentar o outro e começar, não, mas ela é tão importante naquela área, ele é tão importante naquele outro, ela é tão bem, nossa, ela faz tão bem aquilo lá e tal. E aí, irmãos, eu falo, Senhor, temos um corpo que está se ajustando. São diferentes membros, mas está se unindo num corpo. E cada um desempenhar bem a sua função. Então é muito importante. Eu sei que de repente eu estou olhando lá, o Diogo, lá na mesa de som, junto com a Yasmin. De repente eu quero dar um pitaco. Essa não é a minha função. Essa é a função deles agora. Eles têm que desempenhar muito bem essa função. Então eu não tenho que criticar. Eu posso algumas críticas assim, falar, olha, é que nem a respeito da hora do louvor. Estava lá, conseguiram colocar a letra. Precisa estar mais ágil, né? Para que estiver tocando, já tum letra. E daí eles já mudam. Eu sei que é complicado, porque eles já saem de um hino, já vai para o outro, até eles procurar a letra, isso, aquilo. Mas amém, vai se dedicando. Cada parte aqui tem que desempenhar muito bem sua função. Já pensou o meu rim direito? Falar assim para o esquerdo aí, se vira aí que eu vou fazer corpo mole hoje. Aí como é que fica o coração reclamar do rim? Isso aqui não, irmão. Todos nós. Pedindo aqui, irmãos, sabedoria, conhecimento. Porque quando nós adquirimos sabedoria, está falando bem claro, irmãos. As mercadorias que essa sabedoria traz é mais do que artigos de prata, é mais do que o ouro mais fino. Quando nós conseguimos adquirir isso. Próximo versículo. Olha o que a sabedoria é. Ela é mais preciosa do que os rubis. E tudo que há, e tudo que mais possas desejar, não se pode comparar a ela. Ao quê? Sabedoria, conhecimento. Então, meus irmãos, comece a pedir, Senhor. Henrique, Deus chega para você e fala assim, o que você quer, Henrique? Dinheiro ou sabedoria? Então peça. Ficou até titubeando, eu também quase ia pedir uma de 100. Mas peça a sabedoria. É a sabedoria, irmãos, que daí Deus vai olhar para você e vai falar assim, opa, para isso eu posso entregar riqueza, para isso eu posso entregar esse setor, para isso eu posso dar uma empresa, porque ele tem sabedoria. E essa sabedoria, irmãos, não é do mundo não, viu? Esqueci de falar. A sabedoria do mundo, a Bíblia fala que ela é animal e diabólica. Olha, tem uns aí que, nossa, aquele homem é sábio, né? Ele é esperto para ganhar dinheiro. Sabedoria animal e diabólica. A qual nós estamos falando aqui, irmãos, é a sabedoria oculta em mistérios, a qual Deus revela aos que são seus. Sabedoria do alto. A sabedoria, você sabia que tem um versículo na Bíblia que fala que a sabedoria foi aluna de quem? Já pensou? Nós estamos aqui enaltecendo tanto a sabedoria, daqui a pouco o versículo fala, essa sabedoria aí, ela teve que se assentar como aluna de Deus, olha. Então aprendeu diretamente de Deus. Então nós precisamos pedir a Deus que nos dê sabedoria. Mães aqui, peçam sabedoria do alto, para você poder ensinar seus filhos. Esposas, peçam sabedoria do alto para conduzir o lar. O marido também peçam sabedoria do alto para ajudar a casa, a esposa, os filhos. Na igreja, a mesma coisa, irmãos. Nós precisamos que Deus nos dê essa sabedoria. É tão gostoso. Porque a sabedoria que Deus deu a Salomão, irmãos, as pessoas vinham de longe, traziam enigmas para ele poder decifrar. Rapidinho ele decifrava. Então, quando você tem essa sabedoria, irmãos, oculta em mistérios,
Deus não nos deixa ser enganado. Não teve aquela outra lá que teve o filho, a outra que cuidava. As duas teve filho, né? Conta ali. As duas tiveram filhos. Só que as duas estavam dando de mamar. Uma dormiu demais no fim. O próprio peito afogou. A nenenzinha amanheceu morta. Aí o que ela fez? A ideia dela. Ela foi na outra, que estava também dormindo, trocou o neném. Mas mãe conhece. A hora que olhou, essa filha não é minha. Aí o que fez? Levou o caso para Salomão. Salomão, sabedoria. Aí a outra, não, essa filha é minha, a filha dela é a que morreu. A outra, não, essa filha é minha, isso, aquilo, e Salomão. Era um pouquinho, só orou, Deus, e agora? Deus deu a sabedoria a ele. Vamos fazer o seguinte, para acabar com essa briga. Traga a espada aí, mandou o soldado, trouxe a espadona. Vai, segura a perninha para cá, os dois bracinhos para cá. Eu vou cortar essa criança no meio, você leva metade e você leva metade. A mãe verdadeira falou o quê? Não pode ficar com ela. Salomão falou, pega que a filha é tua. E repreendeu a outra, porque mentiu, estava aprontando. Você deve ter sido bem repreendida, né? O rei muitas vezes até mandava matar, por causa que ela estava causando com uma mentira. Então, olha o que é a sabedoria. Pode trazer a causa que for, que Deus lhe dá a direção. Não teve alguns contos, né? Que foi a própria rainha de Sabá. Ela trouxe enigmas para Salomão, e veio ela toda, ela trouxe um monte de ouro, isso, aquilo e tal. Ela pegou, Salomão levou ela a conhecer todas as recâmaras do templo, isso, aquilo e tal. Daí ela pegou, Salomão, agora é o seguinte, eu quero ver se você tem sabedoria mesmo. Trouxe uma flor artificial e outra verdadeira. E de longe, irmãos, eu até a hora que eu olho assim, as artificiais, até eu chego a tocar e fico achando que é verdadeira. Hoje está tão difícil, né? Só tem um jeito de saber. As abelhas. Quer saber se é uma flor artificial? Solte a abelha. Aí daqui a pouco o Salomão, eita, agora não pode tocar? Não, tem que falar de longe. Qual que é a verdadeira? Daqui a pouco veio uma abelha aqui, acho que ele ficou senhor, e agora? Eu sopou, foi uma abelha, sentou numa ali, ó, já foi embora rapidinho. Foi na outra e ficou tempo ali pegando nela. Ele falou, aquela ali que a abelha pousou e permaneceu, essa é a verdadeira. Sabedoria, irmãos. Né? Eu lembro que até quem pregou essa mensagem das antigas, essa, hein? Foi o Takayama? E ele até usou assim. Eu era menino, que eu fui no ginásio, eu tinha 17, e ele falou assim, e assim também é o Espírito Santo, irmãos. Tem muitos aí que se acham que são crentes, que são templo, mas são só artificial, só embalagem. O Espírito Santo não pousa em quem é artificial, só em quem é real, tá vendo? Sabedoria. Então, irmãos, vamos, em nome de Jesus, cada irmão, cada irmã que trabalha aqui na Nova Canaã, em todas as funções, peça a Deus, Senhor, me dê sabedoria, me dê entendimento, para que a hora de repente ele veio julgar as coisas, o Senhor me dê sabedoria e fala, olha, veja o lado bom, veja que está fazendo, está procurando fazer o melhor, sabedoria para poder falar, irmãos. Tudo isso nós precisamos, e a Bíblia aqui bem nos fala, o próximo versículo, vida longa de dias está na sua mão direita, e na esquerda riquezas e honra. Olha que coisa linda, irmãos. Está entendendo, Henrique? Quem adquire sabedoria tem vida longa. Você quer viver bastante ou pouco? Então, adquira sabedoria. Veja, na sua mão direita está o quê? Uma vida longa, e não é mesmo, irmãos? A sabedoria, essa aí é a mão direita, Henrique. Qual que é a direita? Essa aí é a esquerda, rapaz. Meu Deus do céu. Tá reparando? Tá reparando? Se adquirir sabedoria, vai para a escola. Vai à escola, irmão.
as escolas hoje não ensinam mais nada, essa é a verdade. É algo demoníaco. Eu quero que os irmãos orem pelo Brasil, irmãos, a respeito de sair essa potestade maligna que está tomando a mente das crianças. A gente fala 1000 vezes, não consegue. Professores também, por quê, irmãos? Quer que eles fiquem burros, porque alguém burro se torna presa fácil. Essa é a realidade. Então, peça a Deus sabedoria. E na esquerda o quê? Riquezas e honra. É o que a sabedoria nos oferece. Então, busque, ache. Próximo versículo. Os seus caminhos são caminhos de... O que é a delícia? Gostoso, sabor, êxtase. Quem busca sabedoria, irmão, sempre trilha por caminhos de delícia. Sabe por que de vez em quando a gente mesmo tropeça, irmãos? A gente apanha, porque faltou o quê? Sabedoria. A gente cai em cada cilada, irmãos. Então a sabedoria, ela faz o quê? Seus caminhos aqui nessa vida são caminhos de delícia, irmãos. E todas as suas veredas de paz. Sabe, hoje eu estava vindo ali, chegando, irmão, puxa vida. Eu saí de Indaiatuba, era 6h05, aí no Waze eu estava dando que ia chegar 7h15. Falei, eu vou dar uma acelerada. Cheguei na entrada ali para ir para Bandeirante, tudo parado, teve um acidente. Falei, sabe, mas eu dava uma acelerada assim, daí a sabedoria, o próprio jeito daí. Vá no 120 mesmo, que é melhor, né? Chega, vai chegar do mesmo jeito. De repente acontece, ali já mostrou ali acidente, falei, calma, é isso, é sabedoria, irmãos. Daí as veredas são o quê? De paz. Não tem perigo. Quando tudo é sabedoria, irmãos. Aí cheguei aqui, irmãos, ali descendo para a Rio das Pedras para pegar ali para sair. Um motoqueiro, irmãos, eles têm a mania de passar do lado direito. Estavam 2 mulheres num Fiatinho Palio, irmãos. O que ela fez? Foi apertando ele na calçada. O motoqueiro estava até com a namorada. Adivinha o que ele fez? Xingou, parou a par e eu atrás. Já começou aqui assim. Ele enfiando a mão dentro do carro e xingando de tudo quanto é palavrão. E aí, sabe, faltou um pouquinho dessa sabedoria, eu dei 4 buzinadas. Se ele no fim fala comigo, aí a coisa, ainda bem que depois eu falei, não apertei a 5ª vez, irmãos. Mas deu até dó da mulher. Passa do lado errado e ainda xinga as outras. É assim, os motoqueiros estão assim. Por isso eu estou até orando por ele. Todo dia um que morre. É incrível. Aqui em Piracicaba é 1, é 2, né? Fora os que ficam amputados e estão na UTI, mas que morrem. Mas falta o quê, irmãos? Sabedoria. Aquele lado não é lado de passar. Hoje lá em Indaiatuba, mesma coisa também. Eu estou na estrada, vou entrar, ele está mandando entrar aqui. Dei certo. O motoqueiro estava ali. E trabalha no correio ainda. Amém, me xingou. Eu não respondi nada, estava numa terra alheia, né? Mas daí o Frei estava junto, falou, falta num lugar, por isso que os caminhão passam em cima e acontece tanta... Falta o quê? Sabedoria. Irmãos, então em nome de Jesus, versículo 18. É árvore de vida para os que dela tomam e são bem-aventurados os que a retêm. Vamos ficar em pé, vamos fazer uma oração agora, vamos pedir a Deus sabedoria. Tenha sabedoria. Em nome de Jesus. Aleluia. A sabedoria vem e fala assim, não se... Sabe nessa hora do trânsito aí, o que me vê? Vem não, Espírito Santo. Não se meta no que não é devido, não é lei. Eu estava ali brigando, depois até parei, mas olha, eu fiquei, porque a gente fica bravo. Que eram 2 mulheres, uma até senhora, a outra devia ter uns 40 e poucos anos. Senhora também. Mas ele meteu o dedo e pensa num palavrão. E nem fez nada, irmãos. Sabe, se tivesse derrubado ele. Mas não, porque deu uma fechadinha, ele tacou a buzina. Aí parou no sinaleiro e faltou entrar dentro do carro.
Aí a Bíblia fala, aí vem o versículo da palavra e fala, não se meta nas coisas alheias. É eles aí, a gente tem mania de se meter. Então não se meta. Amém? Vamos orar, irmãos? Ó Deus, nosso Pai, Senhor da glória. Pai, querido, te agradecemos por esta palavra. E nós lhe pedimos aqui, Senhor, nos dê a sabedoria do alto. Nos dê conhecimento. Nos dê ânimo e força para achar sabedoria e buscá-la, Senhor, de todo o nosso coração, para que os nossos caminhos, como disse aqui, sejam caminhos de delícias, veredas de paz, para que possamos viver em paz com todos os homens. Precisamos dessa sabedoria do alto. Aqui para a igreja Nova Canaã, ó Pai, nós clamamos a Ti agora, nos dê sabedoria do alto, ó Pai. Precisamos da sabedoria do alto para lidar com todas as crianças, adolescentes, que possamos conhecer a dificuldade de cada um, com os pais que muitas vezes vêm aqui, ó Pai, também vêm até reclamar. Nos dê sabedoria do alto, nos ajude, Senhor. Nos dê sabedoria para conduzir o nosso trabalho, nos dê sabedoria para cuidar do nosso salário, ó Pai. Precisamos de sabedoria do alto, para cuidar até do que ganhamos, para as esposas aqui, as mães, mas sabedoria para cuidar, Senhor, do lar, para que não venha desperdiçar alimento, desperdiçar água, energia. Sim, ó Pai, nós clamamos a Ti, nos dê sabedoria do alto. Agora Te damos graça pela janta, depois nos leva de volta para os nossos lares e nos dá um dia de bênção amanhã, ó Pai. Abençoe e prospera, que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém?